Olá, UPA! Mais um domingo em que estamos juntos, ainda que distantes, e hoje a gente vai falar sobre o fim de todas as coisas, a consumação dos séculos, o Apocalipse, como você quiser chamar. É a nossa lição de número 12, que tem por título Prossiga até o final, a vida eterna. Queria que a gente pensasse em algumas coisas. A ideia central, talvez, de um grande número de religiões é o fim da vida, o que tem depois da morte. Depois que os olhos se fecham e a vida abandona o corpo, o que acontece com aquilo que é tão característico de nós e que parece ser tão não biológico como a nossa consciência, como os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa criatividade. Então essa pergunta, ela vai mover muitas das respostas que estão presentes em diferentes credos. E a nossa fé, não diferentemente, ela também apresenta respostas sobre o que acontece depois da vida. Mas tem mais. Há uma percepção comum de que as coisas ou têm um início e um fim, ou elas acontecem em ciclos. Então você vai ter um conjunto de algumas religiões que entendem que o tempo ele é um contínuo infinito. Ou seja, as coisas estão no eterno ciclo de inícios e finais, ou então num ciclo de sucessões de eventos, que não tem um início nem para trás e nem para depois. A fé cristã, não. Ela é daquele grupo de fés que acreditam que as coisas tiveram um início. O tempo tem um início. Há uma causa primária para todas as coisas, e essa causa é a pessoa divina, ou as pessoas divinas, pensando na Trindade. E a história em si, a história pelo menos nesse mundo, a história da humanidade, ela tem um fim. Ela tem um momento em que acaba. E depois que acaba, há uma nova história, sobre a qual a gente não sabe muito, mas que há uma expectativa sobre ela. Então, diante disso, a gente tem promessas de vida eterna na fé cristã. Jesus promete aos seus discípulos que ele vai para um lugar que eles não podem ir, mas que em algum momento eles irão, e ele vai preparar morada, falando justamente sobre essa ideia de que, além dessa vida, há uma vida eterna. E a grande pergunta que deve vir para a gente é se há de fato uma vida além dessa vida, o quanto essa vida vale a pena ser vivida, ou como essa vida vale a pena ser vivida. No Ano Novo, não sei se vocês lembram, a gente conversou algumas vezes sobre nossas resoluções de Ano Novo. E uma resolução que não era bem uma resolução, mas era mais uma reflexão que eu decidi que iria me acompanhar, era de que todo tempo desperdiçado é eternamente desperdiçado. Isso não no sentido de uma superprodutividade, de virar um workaholic, não. No sentido de que o nosso tempo deve ser organizado com um propósito. Porque senão eu só trabalho, ou eu só me divirto, e no final das contas coisas que são importantes e que são eternas, não são construídas. Então, o que há depois dessa vida, o que há depois da história que estamos vivendo hoje, define muito a forma como nós vivemos esse hoje. Então, Paulo fala em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, o seguinte: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. Então Paulo, que era um apóstolo e que passava por situações muito difíceis, ele passou momentos de frio, momentos em que ele esteve sozinho, em viagens, momentos em que ele foi apedrejado, momentos em que ele foi preso, momentos em que ele não teve o que comer, justamente pelo fato de que ele pregava o evangelho, ele ia de cidade em cidade, em algumas cidades ele não era bem recebido, pelo contrário, havia pessoas que se organizavam para fazer mal a Paulo, como foi no caso do apedrejamento, e muitas vezes ele estava sem sustento, porque não tinha conseguido estabelecer algum trabalho. Ele mesmo trabalhou, muitas vezes fazendo tendas para se sustentar. E diante disso, a pergunta que surge é por que Paulo não viveu uma vida mais confortável?
Paulo era um homem instruído, era um homem que falava grego e falava hebraico. Era provavelmente também o aramaico. Era um homem que, como a gente pode lembrar, foi criado aos pés de um rabino muito famoso. Ele mesmo poderia se tornar um fariseu famoso, e sendo um fariseu famoso, ter grandes recursos baseados na importância que essa classe tinha na sua comunidade. Mas ele era um cidadão romano, que já dava uma diferença gritante entre ele e a maioria do mundo que vivia dentro dos limites do Império Romano naquele período. Mas ele escolhe uma vida que é uma vida que leva ele a muitos sofrimentos. E a perspectiva dele é de que essa vida cheia de sofrimentos não se compara à vida que ele iria experimentar, à glória que iria se manifestar. Então, o que é essa glória que há de se manifestar? Eu queria ler, então, um texto de Apocalipse, capítulo 21, diz o seguinte. Então, João falando, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, Ômega, última. O princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. João faz uma descrição do que virá no fim dos tempos. E o ponto não é que cidade é essa, não é se a cidade é muito tecnológica, ou se ela tem muito ouro, ou muitas riquezas. O ponto é que Deus está na cidade. O ponto é que Deus chama a cidade de a cidade dos seus povos. O ponto é que Deus usa a figura da cidade de Jerusalém, que representava o centro de toda cultura e nação judaica daqueles que estavam lendo. Ele apresenta isso como uma figura de uma cidade que é eterna, de uma vida que vai ser totalmente diferente, onde Deus está presente. Percebem que o início começa com um casal que está num jardim, eles estão com Deus e por causa do pecado eles são separados de Deus. E o fim termina com Deus providenciando um novo local onde ele se reúne com o seu povo. A ideia de fonte de água da vida é que essa cidade tem exatamente aquilo que o nosso coração mais deseja e mais precisa, que é Deus. A ideia é justamente de que o nosso anseio por transcendência, o desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, transcendência é algo que está além do aqui, é algo que está além desse plano físico. O desejo que nada nesse mundo pode satisfazer vai ser satisfeito. A gente vai encontrar uma água que vai matar essa sede por algo que esse mundo não consegue oferecer. Então, é exatamente essa a ideia que a figura está passando. E voltando lá, então, a Paulo, Paulo tem essa perspectiva de que há uma glória que vai ser revelada em nós, de que esse corpo dele que sofre não é um corpo que vai ficar para sempre assim. Esse corpo que morre, que faz com que a gente seja separado das pessoas que nós amamos, não será mais assim, mas a gente vai ser ressuscitado. E quando a gente fala de ressurreição no fim dos tempos, não é uma ressurreição do tipo, você vai virar um anjo. É uma ressurreição de um corpo físico, como o corpo de Jesus era um corpo físico, tão físico que ele comeu, que ele bebeu com seus discípulos antes de subir aos céus. Então a ideia é essa. A ideia é que a gente vai receber
algo novo, não somente na nossa própria natureza, seremos livres do pecado, seremos livres do mal que habita em nós, esse anseio por fazer aquilo que é ruim. E nós seremos então transformados em pessoas que não mais desejam o mal, pessoas que não mais são afetadas pelo pecado e pessoas que não estão mais separadas de Deus. É uma promessa incrível e muito maravilhosa. Então, algumas coisas que a gente pode pensar além do corpo que será mudado, a comunhão. A gente não vai ter limites à nossa comunhão com Deus. A presença dele será completa, ele habitará conosco. Nós veremos a face de Deus. Veremos Jesus ressurreto, glorificado. Nova natureza. Toda a criação será renovada. Aquela ideia de que a criação geme com dores, como dores de parto, acaba. O sofrimento da natureza, esse desequilíbrio entre a nossa relação com a natureza acaba. A gente tem uma restauração disso, novos céus e nova terra. A gente recebe um novo estado de espírito. Vê que ele fala de enxugar dos olhos toda lágrima. E não haverá mais tristeza nem choro. A ideia é que há um estado de felicidade eterna. Há um estado de felicidade constante. E novos relacionamentos, porque nossos relacionamentos uns com os outros foram quebrados. No livro O Grande Divórcio, o C.S. Lewis, ele está fazendo uma brincadeira com a ideia do inferno de Dante. Então ele está falando sobre uma visita que é feita ao céu e ao inferno. E a característica do inferno é muito curiosa. É uma cidade onde você pode ter tudo o que você quiser. Uma cidade que você pode ter tudo. Você pensa e você tem uma mansão, você pensa, as coisas aparecem, as coisas que você quer, o seu videogame, o seu PS5, a sua televisão, não sei o que. Mas cada uma dessas casas que as pessoas constroem da maneira como elas quiserem, vão se tornando cada vez mais afastadas umas das outras. Existe uma distância enorme entre as casas, de forma que as pessoas não se relacionam. É uma ideia que ele constrói de que o inferno é a eterna solidão do homem com ele mesmo. É a eterna solidão do homem com todos os seus desejos, sendo de alguma forma materialmente satisfeitos e com ele nunca se satisfazendo no coração. Essa é a ideia que o C.S. Lewis faz. Então os nossos relacionamentos serão restaurados porque nós somos seres, e na pandemia isso ficou ainda mais evidente, que precisamos uns dos outros. E o pecado afeta as nossas relações, causando brigas, mortes, violências e etc. Bom, diante disso, você pode depois olhar com calma as promessas que são feitas às igrejas nas cartas ao Apocalipse. A gente tem, por exemplo, a ideia de que, em Éfeso, de que aquele que vencer poderá se alimentar da árvore da vida, o fruto que concede a imortalidade, a eternidade, essa é a ideia. Livrar-se da segunda morte, ganhar a coroa da vida, um novo nome escrito numa pedra branca, autoridade sobre as nações, um vestido branco, um nome escrito no livro da vida, ser parte integrante do santuário de Deus e sentar-se no trono de Cristo com ele. Essas são algumas das ideias que são construídas. Então a grande pergunta é, ok, eu entendi, a gente tem uma promessa de algo que é excelente, mas está longe. Você tem seus 15 anos, se Deus quiser, você ainda tem mais uns, 65, 75 anos de vida. Eu queria que a gente pensasse duas coisas. Primeiro, há uma ilusão nisso. A Bíblia fala o tempo todo que a nossa vida é um sopro. E quanto mais você envelhece, mais parece que o tempo passa rápido. Num determinado momento da sua vida, 5 anos parece um tempo interminável. E num outro momento, 5 anos é como um piscar de olhos. E quanto mais você envelhece, mais as décadas parecem pouco tempo. Pouco tempo. Isso é uma coisa fantástica. A literatura brinca muito com isso, dizendo que os imortais, os elfos, os deuses, quem quer que seja, eles não têm a mesma percepção de tempo que os mortais, porque para eles, muitos anos são como um piscar de dias. Então, diante disso, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque, no que se refere ao tempo, o tempo voa, a vida passa rápido. E como eu disse, se essa vida só é vivida uma vez,
E se essa vida afeta diretamente a vida que a gente vive na eternidade, não que a gente seja salvo pelo que a gente faz de bom ou ruim, mas pelos méritos, pela boa obra de Cristo, mas o nosso tempo aqui, que é mal empregado, é eternamente desperdiçado. O autor de Hebreus, então lá no capítulo 11, ele faz uma descrição dos heróis da fé. Ele fala de uma série de homens de Deus na Bíblia, homens e mulheres de Deus na Bíblia, que sofreram ou enfrentaram dificuldades e perseveraram porque eles tinham em vista não essa vida, mas a vida futura. E a descrição que o autor de Hebreus faz é de que eles andaram como peregrinos. O que é um peregrino? Alguém que sai de uma cidade e vai caminhando para outra, e passa por um caminho longo nisso. Então, a forma como esses homens e mulheres viveram a vida era como se essa vida não fosse tudo, como se eles estivessem buscando algo que está além dessa vida. E essa deve ser a nossa postura como cristãos, tendo a convicção de que essa vida não é a única coisa, devemos andar como se a eternidade estivesse diante de nós. Na verdade, a conversão em si é o início da eternidade, porque o homem e a mulher, que é regenerado por Deus, ele ganha de fato a vida eterna, e essa vida eterna caminha com ele até a sua morte física, até a sua ressurreição no último dia. Então, diante disso, a gente tem que repensar a forma como a gente enxerga o mundo. Você pode enxergar o mundo, por exemplo, o tempo todo que você briga com alguém, ou que alguém te distrata como uma forma de você, como uma oportunidade para você satisfazer a si mesmo, o seu ego, o seu desejo de brigar. E no final das contas, o fato é que essa vida acaba. A minha intriga com o outro acaba. E o meu perdão, minha reconciliação é muito mais importante. Porque na vida futura, as reconciliações serão eternas. Eu posso pensar, por exemplo, que o juntar dinheiro para ficar rico é uma coisa que não faz sentido. Jesus fala muito contra o acúmulo ganancioso de riquezas. Porque ter muito dinheiro, no final das contas, não significa nada para a eternidade. Mas auxiliar aqueles que precisam é uma forma de auxiliar aqueles que precisam a viverem. E isso em si aponta para a eternidade, onde não haverá fome, onde não haverá dor. Além de que, é claro, se nós fomos chamados para ser como Deus, e Deus provê, nós devemos prover também aqueles que são mais necessitados do que nós. Se a eternidade está diante dos nossos olhos, a forma como a gente consome entretenimento, seu Facebook, seu Instagram, seu TikTok, seu videogame muda, porque eu não posso viver uma vida que seja baseado em algo que é tão efêmero, assim, tão, sabe, que acaba rápido, como um entretenimento que eu consumo, e quando eu termino de consumir, depois de 2 horas, eu estou exausto. Essa perspectiva da eternidade faz com que a gente passe a viver para Deus. Faz com que a gente passe a entender que os sofrimentos dessa vida acabam. Faz com que a gente entenda que os sofrimentos da outra vida são eternos. E que as bonanças, as bem-aventuranças, as bênçãos da outra vida também são eternas. Faz com que a gente entenda que Cristo morreu para produzir eternidade em nós. E, portanto, a nossa atitude de refletir quem Ele é se tornar cada dia mais parecido com o que nós seremos no fim dos tempos. Pessoas cheias de amor, cheias do fruto do Espírito, que refletem cada dia mais quem Cristo é. Se nós somos incapazes de amar as coisas que Cristo ama e as pessoas da forma como Cristo ama, como nós poderíamos aguentar a eternidade em que Cristo será totalmente presente? Serve até como uma forma de a gente avaliar a nossa própria salvação, a nossa própria comunhão com Deus. E se há uma vida eterna, se essa vida eterna começa agora, eu tenho acesso a Deus, um acesso que se concretiza na vida eterna. E eu posso me aproximar dele, orando, lendo, na comunhão dos santos e de todas as formas que a gente tem conversado nos últimos semestres. Deus te abençoe e te guarde. Uma boa noite.